O nascimento que mudou a história, parte 2. Vocês lembram qual foi a parte 1? Sonhaste com essa pregação? Glória a Deus. Vocês lembram qual foi a parte 1? Quando é que foi? Em 2024. 25 de dezembro de 2024. Hoje é a parte 2 da pregação do ano passado. Dá um ano. Amém? Amados, nunca interpreta de ânimo leve o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não é qualquer nascimento. Alguém está aqui? O nascimento de Jesus não é qualquer coisa. Não. Quando falamos culto de Natal, especial Natal, não é porque vamos mudar aqui o cenário ou alguma coisa assim. É porque vamos celebrar o nascimento que mudou a nossa história. E é isso que o nascimento de Jesus fez, amados. Mudou a nossa história. Mudou a história daqueles que creem nele. Mudou a história daqueles que creem nele. Mudou a história. Vocês sabem por que hoje muita gente não morre depois de cometer pecado, como acontecia no passado, por causa do nascimento de Jesus? Vocês sabem por que Deus não conta os nossos pecados em nós e não nos vai julgar os nossos pecados em nós? Por causa do nascimento de Jesus. Vocês sabem por que nós vamos ao céu? Por causa do nascimento de Jesus. Nós estamos aqui por causa do nascimento de Jesus, amados. Viveremos a eternidade por causa do nascimento de Jesus. Aquelas pessoas dizem assim: não, mas ele nasceu dia 25 de dezembro. It's okay, there's no problem. Não há nenhum problema sobre isso. Mas há um fato que é comprovado: é que ele nasceu. Se nós escolhemos 25 e está te incomodar, queria você ter 25. Amém? Mas ele nasceu. Isso é importante. Quando o pastor faz a umas 2 semanas para celebrar, alguém está aqui? Se é alguém importante, mais importante que a própria igreja, ele é o noivo da igreja. Alguém está aqui? Ele é o dono da igreja. Se é alguém importante, que numa data como hoje nós decidimos celebrar o nascimento dele, como é que vamos fazer esse ano? Por isso é que eu subi aqui hoje e disse: não. Esses não estão a celebrar nascimento, estão a celebrar a morte de Jesus. Morte também é extremamente importante. Na verdade, o cristianismo começa na morte, mas o nascimento é de importância extrema, amados. Não permita, a primeira coisa que eu quero vos comunicar, que o espírito de Natal morra na vossa casa, na vossa família, na vossa igreja. Talvez não tenhamos mais aquele Natal como antigamente, que as crianças passeavam, podiam ir noutra rua com bolo, trocar sousa e tudo mais. Talvez já não haja aquilo de Natal em todas as casas. Há casas que eventualmente não têm mesmo Natal, mas amados, não matem o Natal nos nossos corações, nas nossas criancinhas e nos nossos espíritos. Não mata o Natal. Não podes fazer bolo, faz um bolinho. Não podes ter o bacalhau, tenha o carapau. Mas celebra esse Natal de alguma maneira. Não deixa que as dificuldades, que as situações que estás a enfrentar matem até o espírito de Natal. Não matem o espírito de Natal. Não deixa que nada roube isso. Pastor, estou com problema na minha família, tudo bem, mas Natal não tem a ver com a tua família, com o problema da tua família. Pastor, nesse momento tenho sofrido muitas coisas, tudo bem, mas celebra o Natal. Só mesmo agora, Feliz Natal. Aplauda o Senhor mais. Eu nem sei se prego, falando mesmo assim. Aproveite o Natal para fazerem pazes. Jesus representa amor, pureza, ternura, humildade. Por essa razão é que ele não nasceu num palácio sendo rei, nasceu numa manjedoura. Ele estava a mostrar que não interessava o quanto que tu tivesses, interessava quem tu és. O lugar em que ele nasceu não mudou. Amém, protocolo?
o lugar em que ele nasceu não mudou nada sobre ele. Independentemente de como tu estejas, onde tu estejas, do que tu tenhas, não perca o valor das pessoas. Não perca o teu próprio valor. Tudo passa, amados. Aproveitem o Natal para apagarem mágoas, cicatrizes, coisas que não vêm de Deus. Jesus é perfeito, nasceu perfeito. E o perfeito nos mostrou que é possível nós sermos humanos e termos perfeições. Eu já vos vou mostrar isso. Renovem os laços, os votos. Diga a alguém que nunca mais disseste. Abraça, dá um beijinho, aquele beijinho daqui do pescoço, daqui, de onde não sei se é onde, mas um cafuné, não seja tão duro. 25, de 30 a 30, de janeiro a janeiro, cara trancada, não. Ri. Não pagas nada por rir. Se tu esperares todos os problemas da tua vida passarem para rir, eventualmente nunca irás rir. Seja feliz com quem podes. Ama a todos que puderes amar. Tenha paz com todos quanto possível. Seja leve, seja como criança. Eu me lembro, ontem, enquanto eu escrevia aquela frase sobre o Natal das crianças, eu estava aqui a celebrar com as crianças. E foi um momento muito puro, muito bom. Sabem por quê? Porque enquanto eu celebrava com as crianças, Deus mostrou-me, quando Jesus disse: deixai vir a minhas crianças, pois delas é o reino dos céus. E sabem, uma das principais marcas do Natal é criança. E eu perguntei por quê. Ele disse: quem não for como criança certamente não herdará o reino do céu. Quem olhar assim pode pensar que Jesus queria nos humilhar, mas não. Jesus queria nos mostrar que se não nos humilharmos, não poderemos herdar coisas maiores. Jesus queria nos mostrar que se não tivermos a ternura das crianças, a lealdade das crianças, se não tivermos a sinceridade, a pureza das crianças, não tem como vivermos de Deus. Então, às vezes, amados, inspira-te na criança que está ao pé de ti, seja verdadeiro, seja puro. Pastor, mas vão me achar que sou burro. Também acharam que era burro, mas era o maior ser humano que passou na terra. Agora começaste a controlar quem está te fazendo mal, quem está te fazendo mal, quem quer te fazer mal, não. Vai se tornar a tua vida muito pesada. E a Bíblia diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Feliz Natal mais uma vez. Não espera Angola melhorar para celebrar Natal. Celebra Natal nessa Angola, amém. Celebra Natal nessa Angola, amém. Glória a Deus. O nascimento que mudou a história. 9:6. Hoje vocês vão entender bem essa história. Diz assim a palavra do Senhor: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pode ir para o 7? Vamos parar no 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Ou seja, esse poder que este menino terá será sempre acrescentado, nunca haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que é que fará isso? Amém, protocolo? O que é que fará isso? O zelo do Senhor dos Exércitos. Amados, por que Isaías descreve isso?
O que eu amo na Bíblia é que o que Deus fala conta para o momento em que Ele está a falar e também conta para séculos a seguir. Na verdade, o que se passava é que neste momento o reino de Judá estava sob a liderança do rei Acaz. E rei Acaz estava preocupado com uma certa aliança que Israel do Norte tinha feito com o rei da Síria. Rei da Síria e Israel do Norte fizeram uma aliança para derrubar o reino de Judá, que nessa altura era liderado pelo rei Acaz. Rei Acaz é um rei que não teme ao Senhor e que quando tem problemas vai procurar soluções em homens. Tanto é que rei Acaz, neste problema que ele teve, amém, com Israel do Norte, que eram os seus irmãos que se tinham dividido do império do reino de Judá, e com os sírios, rei Acaz, em vez de ir orar a Deus para encontrar solução, rei Acaz vai fazer um acordo com o rei da Síria. E desse acordo com o rei da Síria, rei Acaz se aconselha com pessoas que Deus não tinha ordenado que Israel deveria se aconselhar. É daqui, amados, que o profeta Isaías, sendo um profeta para o reino de Israel, vem profetizar para o rei Acaz. E uma das coisas que Isaías diz a rei Acaz na altura, porque isso nós estamos a ler aqui, um menino nos nasceu. Por favor, quem está na projetora, coloca no 6, esteja bem atento. Isso nós estamos a ler aqui, parece que é algo que foi dito para nós, mas não foi dito para nós, foi dito naquele momento. Mas só que a pessoa que estava a dizer inspirado pelo Espírito Santo e não percebia que estava a falar profeticamente. Então, depois disso tudo, vem Isaías da parte de Deus, que não concorda com os lugares em que rei Acaz está a se aconselhar, que não concorda com as amizades que rei Acaz está a fazer, não concorda com os deuses que rei Acaz está para Israel, não concorda com os conselheiros com quem rei Acaz está a se juntar. Vem profeta Isaías e diz: um menino nos nasceu. E veja que o profeta Isaías está falando naquele momento para o rei Acabe, mas o próprio profeta Isaías não diz um menino nos nascerá. Era o mais correto ele dizer: um menino vai nos nascer, um filho vai nos ser dado, e o verdadeiro principado, ou seja, o verdadeiro reinado, vai estar sobre ele. Com quem diz rei Acabe, não se preocupa agora com a Síria, muito menos com Israel do Norte, porque Deus vai nos dar um menino. É engraçado, o profeta é mesmo profeta, o profeta tem que falar como lhe disseram. Ele poderia ter vergonha e dizer assim: Deus vai falar, um menino é que vai nos salvar. Imagina um rei numa situação delicada, guerra, Ucrânia, Rússia, e alguém veio dizer a Zelensky, um menino. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Foi isso que aconteceu. Isaías chegou ao rei Acaz e disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Por que ele diz maravilhoso? Ele estava a dizer: rei Acabe, se tu achas que essa solução que tu foste encontrar de se juntar com quem Deus não te mandou se juntar é maravilhoso, o nome do menino que vai se nascer vai se chamar ele não vai ser só maravilhoso. Ele não vai ser só maravilhoso, ele vai se chamar ele próprio maravilhoso. Se tu se misturaste com conselheiros errados, eu agora vou te trazer da parte de Deus um menino que será o verdadeiro conselheiro. E é daqui que vem a palavra Elos Paracletos. Na verdade, rei Acabe estava a ser anunciado que um dia nós iríamos receber o Espírito Santo como conselheiro das nossas vidas. 700.000 anos antes de Jesus nascer. Tudo isso aconteceu, amados, no século 8 antes de Cristo. Isaías estava a dizer: rei Acabe, tu estás a confiar na força dos homens. Deus vai nos dar um menino que tem a força dele mesmo. Por isso se chamará
Deus forte. A tradução disso quer dizer força de Deus. Rei Acabe estava confiando na força dos homens. E o profeta Isaías veio dizer: olha, fiquem descansados, que hoje não temos força dos homens, mas Deus, por causa de um menino, obrigado, Senhor, nos dará a força de Deus. Rei Acabe queria primar o reinado dele na eternidade. Todos os reis que existem até hoje, há estudos sendo feitos que os bilionários estão a estudar maneiras de viverem eternamente, estão a fazer bunkers para estarem lá caso aconteça alguma coisa. A eternidade, a longevidade é a busca de toda pessoa que tem dinheiro, que tem poder, que tem riqueza. Todos eles que se matam de fazer operações plásticas. Mas Deus, por meio de Isaías, vem dizer a Rei Acabe: Rei Acabe, esse menino será pai da eternidade. Vocês procuram a eternidade, mas esse meu Deus que gera a eternidade em vocês. Esse meu Deus que gera a eternidade em vocês. Rei Acabe, estás preocupado? Não tens paz? Estás a tentar procurar paz com Síria? Estás a tentar se subjugar a quem Deus te diz para governares? Para encontrares paz? Rei Acabe, eu, da parte de Deus, te aviso que Deus te dará um menino, que ele será o príncipe da paz. Ele será o príncipe da paz. Tu estás a procurar a paz do calar das almas, das armas, ele te dará a paz das almas. E esse menino é Jesus, amados. E vejam como essa mensagem que foi escrita no século 8 cabe para nós. Vejam como essa mensagem cabe para nós. E isso é um Natal, amados. E é para isso que Jesus nasceu, amado. Jesus nasceu para nos dar a paz que excede todo entendimento. Da mesma maneira, talvez você seja um Rei Acabe nesse Natal, preocupado com paz, preocupado com como você irá fazer para conseguir calma na tua vida. Em nome de Jesus, o príncipe da paz nasceu para ti. Um menino te nasceu, um filho te foi dado. O príncipe da paz nasceu para ti. O príncipe da paz nasceu para ti. Porque um menino nos nasceu. Menino não nasce para nós, menino nasce para a mãe dele e para o pai dele. Mas no caso desse menino, Deus está a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Por isso é que ele está a dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ninguém nasce para dar um menino, ninguém tem um filho para outras pessoas, mas um menino nos nasceu. Ninguém vai à maternidade consciente de que esse menino não será meu, porque um menino nos nasceu. Ninguém nasce um filho e diz que esse filho que é meu não será meu, darei. Não, ninguém faz isso. Deus fez isso em Cristo Jesus, e por isso nós celebramos o Natal. Um menino nos nasceu para nos humilhar na nossa grandeza. Ele não nos deu uma pessoa adulta, ele nos deu um menino, para confundir as coisas que não são, para confundir as coisas que são. Ele nos deu um menino, porque se ele dissesse a Rei Acabe: eu vou te dar um rei poderoso, com muitas armas, eu te darei o império mais poderoso da terra para te ajudar, Rei Acabe teria acreditado. Rei Acabe teria dito: sim, isso faz sentido. Mas, amado, Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Um menino te nasceu em nome de Jesus. Independentemente de qualquer situação, um menino te nasceu, um filho te foi dado, para que você tenha paz que excede todo entendimento, para que você tenha um conselheiro maravilhoso, para que você tenha o Pai da eternidade no teu coração, para que você tenha um Deus forte em todas as situações de fraqueza. Um menino te nasceu. Isso é culto. Como poderemos não celebrar isso? Deus dando recados eternos quando nós ainda nem existíamos. Amados, eu li isso várias vezes. Eu sei que vocês também, mas talvez nunca associaram dessa maneira, do paralelismo que existia entre a história de Rei Acabe e nós. E Rei Acabe é um rei. Alguém já entendeu isso? Rei Acabe também é um rei, para outras pessoas entenderem.
Há aqui algum rei em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus fomos feitos reis e sacerdotes. Tal como o rei Acabe é um rei, lhe mandaram um profeta. Em nome de Jesus, eu sou um profeta da parte de Deus para vir falar com reis e rainhas neste lugar. Que em Cristo Jesus há um sacerdote para ti. Não se preocupa, tenha paz. Não se preocupa com como as coisas irão terminar. Tenha paz, tenha tranquilidade. O maravilhoso está contigo. O Pai da eternidade está contigo. Não tem o tipo de mesa que tu gostarias de ter, mas tem lá um menino. Não tem o tipo de casa que tu gostarias de ter, mas tem lá um menino. Não tem o tipo de família que gostarias de ter, mas tem lá um menino. Tem um menino. Um menino nos nasceu. Meninos nascem para as famílias dele. Mas um menino nos nasceu. Filhos são dos pais dele, mas um filho se nos deu. Isso quer dizer que ele estava a profetizar João 3,16. Nem o próprio Isaías sabia que estava a profetizar isso. Nem rei Acabe sabia que estava a profetizar isso. Mas em nome de Jesus, hoje vocês são rei Acabe que não vão confiar em reis da Síria, nem vão fazer acordos com pessoas, estruturas, instâncias que vocês devem subjugar. Hoje vocês vão continuar a reinar, mesmo as coisas não batendo certo. I'm a king, eu sou um rei, então eu vou me comportar como rei, eu vou falar como rei e vou andar como... Alguém está aqui? Alguém está aqui? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Nessa senda, Isaías, antes de chegar aqui no menino, coloca no versículo 1. Coloca no versículo 1. Isaías começa a falar com o rei Acabe. A lhe dizer várias coisas. Eu podia recuar ainda mais, mas quero vos contextualizar para vocês perceberem: um menino nos nasceu. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ou seja, eles podem estar a te angustiar, mas não podem te escurecer, porque tu és luz. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, é uma maneira de falar da terra deles, e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho, além do Jordão, na Galileia das nações. Ou seja, nos primeiros tempos foram humilhados, mas nos últimos tempos todas as nações saberão do que brilhou sobre você, rei Acabe. Como é que estás a se submeter a isso? Avança, avança. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vejam, vocês estão a ver a dimensão disso que rei Acabe está a ouvir? Rei Acabe estava borrado de medo. E vem Isaías lhe dizer isso. O povo que andava em trevas, se teu povo está em trevas, fica calmo. Viu uma grande luz. Essa grande luz é o nascimento de Jesus. Por isso é que quando ele nasceu, os magos viram no céu uma estrela que brilhava tanto, que orientou os pastores. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ou seja, os que estavam quase a morrer, os que não tinham decreto de vida, naquele momento, se rei Acabe não fizesse acordo com a Síria, rei Acabe iria morrer, Israel todo iria morrer. Eles estavam com medo, e para mais, parte dos seus irmãos Israel de norte se separaram deles. Eles estavam encurralados, sem tanta capacidade de milícias. Da mesma maneira, vem, nós nos sentimos assim. Aliás, nós estávamos assim. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria esperança para nós. E sobre os que habitavam na região da sombra resplandeceu a luz. Rei Acabe não acreditava mais que luz ia brilhar. Eu imagino o rei Acabe dizer: aqui mesmo temos só que ajoelhar e fazer honra a esses aqui. E vem Isaías dizendo: sobre os que estavam na sombra da morte resplandeceu a luz. Avança. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exaltam quando se repartem os despojos. Veja o que eu estou a dizer, veja o que a Bíblia está a dizer. Esse rei, esse menino, essa coisa, essa luz,
vai multiplicar a nação. Ele era só um primogênito, vai se tornar o primogênito. Ele era unigênito, agora vai se tornar o primogênito de vários outros gênitos. É isso que está a dizer. Lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. Sabe quando a Bíblia diz como se alegram na ceifa? Quer dizer, como se alegram quando... Imagina a alegria de tirar uma manga do pau. Imagina a alegria de tirar um figo. É isso que ele está a dizer. Todos se alegrarão de ti, como se alegram na ceifa. E como exultam quando se repartem os despojos. Ou seja, quando os que ganham lucro estão a dividir as riquezas que ganharam, da mesma maneira, vocês se alegrarão. Avança. Porque tu quebraste o jugo da sua carga. Porque tu quebraste o jugo da sua carga. Ou seja, o peso que eles tinham que pagar, o jugo que eles tinham que pagar, tu quebraste. Para quem não sabe o que é um jugo, permitam-me explicar muito rapidamente. Um jugo desigual é isso. Esse aqui é um boi e esse é um outro boi. Imagina que aqui, no meio desses dois bois, está um jugo. Quer dizer que esse aqui está a sofrer mais, porque esse aqui está mais alto, está mandando todo o peso para aqui. Há um jugo sobre o boi. Da mesma maneira, Jesus vem dizer: tu quebraste o jugo da sua carga. Ou seja, o peso que estava sobre nós, esse menino veio quebrar completamente. E o cajado do seu ombro, o que pesava sobre o ombro, quebraste. E a vara do seu opressor, a maneira como vocês percebem porque que o diabo não pode mais nos fazer nada. A vara dele está quebrada. A vara dele está quebrada. E a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas. O dia dos medianitas representa uma das maiores vitórias do povo de Israel. Como nos dias dos medianitas. Avança no 5. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Vocês lembram disso em Apocalipse? É isso que ele está a dizer. Porque todo o calçado que levava o guerreiro, ou seja, todo sinal de guerra, todo sinal de luta vai desaparecer no tumulto da batalha. Efésios 2:6, muito rapidamente. Principado está onde? Está na cabeça? Está onde? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso já é quase doutrina básica aqui na igreja. Que onde Cristo está sentado, nós também estamos sentados. Também vocês sabem que nós somos o corpo de Cristo. Também vocês sabem que nós somos membros do seu corpo. Também vocês sabem que Cristo não é o corpo da igreja. Também vocês sabem que Cristo é a cabeça da igreja. Vocês também sabem em Apocalipse 1:6, Amélia, não é uma boa ideia isso. Vocês também sabem em Apocalipse 1:6 que o principado, que Deus nos fez o quê? Deus nos fez o quê? Rei tem que ter reinado para reinar. E esse reinado quer dizer a mesma coisa que principado. Amém? É como se dizer, o reinado está sobre os seus ombros. Amém? Da mesma maneira posso dizer que o principado está sobre os seus ombros. Então volta agora para Isaías 9:6. Isso quer dizer que quando ele diz que o principado está sobre os seus ombros, fisicamente quer dizer que o peso do reinado está sobre Euclides. Espiritualmente quer dizer que o reinado não está só sobre Euclides, não está só sobre Deus. Reinado está sobre todo o corpo. Então quando ele diz o principado está sobre os seus ombros, se ele dissesse está sobre a cabeça dele, nós não entraríamos. Os pais de Deus vão mudar isso, vamos deixar na mão de Deus, depende de Deus, a situação do mundo depende de Deus. O principado estará sobre os seus ombros. Ele estava a dizer, Recas, vou te falar, nem você, porque vocês não são da geração que o principado pode estar sobre os vossos ombros. Vocês vão morrer se o principado estiver sobre os vossos ombros. Nem ele próprio, porque ele será cabeça, mas é um corpo, é uma geração eleita, é um povo santo, é uma geração separada, é aqueles que são chamados para ser reis e sacerdotes. Sobre eles, por isso é que a palavra de Deus diz que a humanidade
aguarda expectante por aqueles em quem o principado, em quem as decisões desse mundo, em quem o rumo da história, em quem o rumo das coisas, em quem o rumo das situações está sobre os seus ombros. A única coisa que nós temos que fazer é fazer isso em nome de Jesus. Porque nós só temos isso porque estamos no corpo de Jesus. Mas por estarmos no corpo de Jesus, se o principado está sobre o ombro e não sobre a cabeça, isso quer dizer que a cabeça pegou no principado e deu ao corpo, disse: corpo, reina. Eu fiz tudo para você, ganhei o principado, recuperei o reinado, derrubei os inimigos. Agora eu te dou o trono, eu te dou o reino. Reina, 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 reina. O principado está sobre ti, tão profundo. Isso quer dizer, amados, temos que celebrar o Natal, porque no Natal pegou o governo desse mundo. Quando o menino nasceu, Deus pegou o rumo das coisas. Por isso é que eu costumo dizer, eu acho que essa palavra que eu vou dizer, alguém podia me dizer: não, isso não é para aqui. Mas deixa-me dizer, não sei até onde vocês vão crescer. Eu creio que vocês vão crescer muito. Eu creio nisso. Permitam, nunca confundam poder com influência, riqueza com influência. Eu vou dizer uma coisa, vocês podem achar que isso é algo muito banal. Eu sou uma das pessoas mais influentes que está nesse mundo, sem desprimor as outras, mas eu sei como mudar coisas, sem ter arma, sem ter dinheiro, sem ter nada. Influência é a capacidade de você determinar o rumo das coisas. Em Angola, as pessoas mais influentes não são as que estão nos cargos. As que estão nos cargos são postas por decisões políticas, por enviesamentos espirituais, por várias coisas. Eu estou te chamando não até só para ter cargo. Não estou dizendo que não podes ter cargo, podes ter. Mas lembra, a tua grande influência está nessa palavra. O principado está sobre os teus ombros. Por isso é que a Bíblia diz: se vocês fecharem uma coisa na terra, não é no céu. Se fecharem na terra, estará fechado no céu. Aprendam, amados, a colocar isso em prática. Não desistam rápido. Alguma situação, diga: vou ainda orar. Vou tirar, nem que seja 1 ano de oração, nem que seja 6 meses de oração. But I'm gonna change. Eu vou mudar isso. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar. É da minha família, eu vou mudar. É da minha vida, o principado está sobre os meus. Eu vou. Ninguém entrou na família. Eu vou mudar. Eu vou mudar isso. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E a Bíblia nos dá exemplos disso. Elias, 3 anos não vai chover. Homem. Josué, sol vai parar ali. Homem. Deus não estava nos dizer para não vir mais parar sol ou parar chuva. Não era isso que Deus estava nos a querer dizer. Deus estava a nos dizer: parem eminências de guerras, confundam mentes desses confusos. Deus estava a nos dizer coisas bem mais profundas. Mas eu tenho grande pena que a igreja não entende esse papel dela. A igreja não entende que ela é governada politicamente, mas ela governa espiritualmente. No dia que a igreja entender isso, no dia que a igreja entender isso, infelizmente hoje por hoje estamos num tempo em que muitos dos nossos líderes são verdadeiros reacás, fazem acordo que não devem fazer, entram em coisas que não devem entrar e perdem poder e deixam de reinar onde deviam subordinar. Mas em nome de Jesus, essa não é a tua porção, porque você teve um feliz Natal, em que você descobriu os segredos poderosos do teu Natal. Amém? O principado está sobre o teu ombro. Por favor, neste Natal e nos tantos outros, reine em nome de Jesus. Feliz Natal! Deus abençoe a sua palavra! Uhul!